Olá, meus amores do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês mais uma unidade do livro de vocês. Na videoaula de hoje, nós iremos trabalhar o capítulo 3 do livro de vocês, que fala sobre a independência dos Estados Unidos. Nesse capítulo, nós iremos falar sobre as colônias, às vésperas da independência, sobre a luta pela independência e sobre os avanços e limites da Constituição dos Estados Unidos. Então, vamos lá? Entre 1607 e 1733, formaram-se as 13 colônias inglesas, que seriam o embrião do que hoje é os Estados Unidos. Nesse contexto, as organizações sociais e econômicas das colônias do Norte eram diferentes das colônias do Sul. O Norte adotou o sistema de colônia de povoamento, que caracterizava-se pelas pequenas e médias propriedades, pela policultura, mão de obra livre ou servil. O Sul adotou o sistema de colônia de exploração, que caracterizavam-se pela existência de latifúndios, pela monocultura, pela mão de obra escrava e pela produção voltada para o mercado externo. De início, essas colônias tinham bastante liberdade. Não havia a cobrança de prestar contas com a monarquia o tempo todo, podendo produzir o que quisessem. Assim, desenvolveram atividades bem variadas que promoveram o enriquecimento de várias pessoas dessas regiões. As colônias do Norte e do Centro desenvolveram um ativo comércio com as colônias do Sul, com as Antilhas, com a África e com a própria Inglaterra, o que ficou conhecido como comércio triangular. Com o comércio triangular, as colônias do Norte comercializavam madeira, gado e produtos alimentícios com essas outras colônias. Essa atividade se tornou muito lucrativa e trouxe prosperidade para a colônia, enriquecendo mercadores locais que passaram a concorrer com as companhias de comércio inglesas. Em razão disso, o governo da metrópole tentou controlar melhor suas colônias e passou a aplicar com maior rigor as leis de proteção ao comércio exterior inglês. Com esse rigor, novos controles sobre as colônias se estabeleceram, como a restrição ao comércio triangular e o aumento dos impostos. Com esses novos rigores da metrópole, os colonos ampliaram a prática de contrabando, buscaram um rompimento com o governo inglês e instalaram boicotes e protestos contra o governo. Em meio a essas discordâncias, algumas leis foram impostas, como a Lei do Açúcar, de 1764, que aumentava a taxa de importação do açúcar e de outros produtos que não viesse das Antilhas Britânicas. A Lei do Selo, de 1765, que obrigava o uso de selos em documentos, jornais, contratos e comprovantes operacionais. A Lei dos Alojamentos, de 1765, na qual os colonos eram obrigados a fornecer alojamentos e alimentos ao exército britânico. O Ato de Tanchard, de 1767, que era um conjunto de leis que taxavam a importação de produtos. A Lei do Chá, de 1773, que afirmava que o chá consumido na colônia passaria a ser comercializado unicamente pela Companhia das Índias Orientais. Além dessas leis, em 1774, tivemos as Leis Intoleráveis e o Ato de Quebec. Em 1774, reunia-se o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, do qual, com exceção da Geórgia, todas as colônias participaram. E desse encontro resultou a Declaração de Direitos, que foi uma petição na qual pedia ao monarca o restabelecimento da liberdade e autonomia das colônias.
Mas, além de não aceitar as exigências, o monarca ordenou a intensificação das repressões, dando o pontapé para a Guerra da Independência, o que resultou em 1776 na Declaração da Independência das 13 colônias. Em 1781, os ingleses são derrotados na guerra, mas a Inglaterra só vem reconhecer a independência dos Estados Unidos 2 anos após. Assim, só em 1787 é promulgada a Constituição que estabelece uma república federalista, na qual estabeleceria a união de todos os estados independentes, para formar uma única entidade soberana, os Estados Unidos. Então, meus amores, sobre a aula de hoje, eu deixo para vocês as atividades das páginas 37, 40, 41, 43 e 48 do livro de vocês. Vocês podem estar resolvendo e me enviando via e-mail ou WhatsApp. Tá bom? Fique com Deus, até a próxima e um beijo!